A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Poço Escurcel, qualidade e um atendimento nota 1000. Poço Escurcel de Valdomiro e Salete. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu coração vos disse: busquei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. 16 de março, segundo domingo do tempo da Quaresma, santo tempo da Quaresma. Hoje a igreja também lembra Santa Eusébia, ela que viveu conforme seu nome, que do grego quer dizer piedosa, uma santa da nossa Santa Igreja Católica. E ao programa Minutos do Evangelho, programa realizado pela Pastoral da Comunicação, a PASCOM, aqui da nossa paróquia Santo Humberto, a rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Programa Minutos do Evangelho, realizado com muito amor e carinho, já há 4 anos aqui na rádio comunitária. E a liturgia deste segundo domingo, do tempo da Quaresma, ela nos traz uma seguinte reflexão. A liturgia do segundo domingo nos convida a ouvir o que Jesus tem para dizer com sua palavra e a contemplar com alegria seu rosto luminoso, que antecipa a Páscoa. Devemos estar dispostos a purificar o olhar de nossa fé em meio às tribulações do presente, como assembleia orante. Busquemos a face do Senhor transfigurado. Muito bonita a liturgia deste domingo, né? Ela vem falar exatamente, né, desse momento dos evangelhos, que é a transfiguração de Nosso Senhor. E hoje, programa, né, no quadro Proclamação do Evangelho, com o Padre Rafael Rodrigo Escolaro, nosso administrador paroquial. Ele vai trazer o evangelho deste domingo, né? Um versículozinho apenas deste evangelho de hoje. Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Aí a gente vai ouvir hoje, no quadro, né, Proclamação do Evangelho, Padre Rafael trazendo esse evangelho de hoje, uma mensagem muito bonita e significativa para todos nós. Temos também o Momento com Maria de hoje. E hoje, o Momento com Maria, ele não vai falar de Nossa Senhora diretamente, mas vai falar de São José, né, o pai adotivo de Jesus, esposo de Nossa Senhora, que a pedido de Deus
ele vai assumir, né, a paternidade de Jesus, a paternidade humana, né? Muito bonito isso que São José fez, né? E o dia dele é dia 19 de março, né? É quarta-feira, né? E nós vamos falar hoje, no Momento com Maria, um pouquinho de São José. Também teremos o quadro Catequese na Paróquia, né? Com o nosso trio aí de ministros e catequistas, né? O Eduardo, a Jennifer e o Christopher, né? Vão estar hoje também no quadro Catequese na Paróquia. No final do programa a gente apresenta aí a agenda da paróquia e também a gente vai falar um pouquinho também dos compromissos então aí da paróquia para esta semana que se inicia, né? Muito importante isto também. E muito bem, então, o programa de hoje iniciando agora, é com muita alegria que a gente traz esse programa e nós vamos ouvir no final desse primeiro bloco o salmo, né, da liturgia de hoje. Vamos ouvir a música desse salmo, que é o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação, né? Vamos ouvir a música, depois a gente já traz aí um pouquinho sobre São José no Momento com Maria de hoje. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. E o Momento com Maria deste domingo, 19 de março, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Em vez de falar de Nossa Senhora, vamos falar de alguém que também foi muito importante, né, em toda a missão que Maria teve que exercer, né? Também foi muito participante da missão do próprio Cristo, que é São José, né? Hoje é dia de São José Operário. Eu trago uma imagenzinha dele aqui, é o padroeiro da nossa capela aqui onde eu moro, do bairro Operário, né? São José Operário, padroeiro de todos os operários, né? Aqui na imagem ele está com seus instrumentos de trabalho, né? É exemplo, como também era a imagem original aqui da nossa capela do bairro Operário, né? É um grande santo, né? Uma pessoa que é um grande exemplo para todos nós. Muito bem, vamos falar um pouquinho dele então. Nada sabemos a respeito da infância de São José, tampouco da vida que ele levou até o casamento com Maria. As Escrituras não trazem isso, né? Os evangelhos não nos dizem nada sobre esse respeito, e a tradição da Igreja fala pouco. Limitam-se apenas a afirmar que José era justo, o que quer dizer, José era cumpridor da lei, um homem santo. Que a virtude e santidade de São José foram extraordinárias. Vemos pela grande missão que Deus lhe confiou. Segundo a doutrina de São Tomás de Aquino, Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do estado a que destina um indivíduo. É por isso que às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem com a gente, né? A gente não chegou ainda no patamar que Deus exige para conceder certas coisas. Bom, pode imaginar-se dignidade maior que a de São José, que pelos desígnios de Deus devia ser esposo de Maria Santíssima e pai adotivo do seu divino filho? É interessante, né? Maria Santíssima, consentindo no enlace com o santo, descendente de Davi, não podia ter outra coisa em mente, senão uma garantia para o futuro, uma defesa da sua virtude e uma satisfação perante a sociedade, visto que no Antigo Testamento não era conhecida e muito menos considerada a vida celibatária. Celebrando o contrato, Maria certamente o fez com a garantia absoluta da pureza virginal, que por inspiração divina votara a Deus. A realizar-se a grandiosa obra da encarnação do Verbo, o arcanjo Gabriel comunicou-se o grande mistério que nela se havia de realizar e após pronunciar o fiat, ou sim, né, em latim, consentindo sua maternidade, operada pelo Espírito Santo, deixou São José em completa ignorância. Com esse consentimento, dirigiu-se à casa de Isabel, onde se demorou 3 meses, e de volta para casa, seu estado causou no espírito de São José as mais graves preocupações e cruéis dúvidas, né? Imagina. Nessa perplexidade invencível, resolveu abandonar a esposa e quando tudo já estivesse providenciado para a partida, né, um anjo do Senhor lhe aparece em sonhos e lhe diz, né? Interessante é que naquela época, né, o casamento lá dos judeus, ele já era realizado anteriormente, né, antes do casal viver junto.
Eles já se casavam e depois de um período que eles iriam viver juntos. Foi o que aconteceu aqui. E aí quando José vê o estado de Maria, ele resolve abandoná-la, né, em silêncio, em segredo, para que ninguém soubesse. Mas ele vai dormir e um anjo vem falar com ele e diz a ele o seguinte: José, filho de Davi, não temas admitir Maria, tua esposa, porque o que nela se operou é obra do Espírito Santo. E fora assim, de vez dissipadas as negras nuvens do espírito de José. Com quanto respeito, com quanta atenção não teria tratado aquela que pela fé sabia ser o tabernáculo vivo do Messias. José entendeu isso, né? Ignora-se quando São José morreu. Há razões que fazem supor que tenha morrido antes da vida pública de Jesus. Certamente não se achava mais vivo quando seu filho morreu na cruz. Do contrário, não se explicaria por que Jesus recomenda a mãe a São João Evangelista, não tendo por isso razão se estivesse vivo São José. Que morte santa terá tido o pai adotivo de Jesus? Que felicidade morrer nos braços do próprio Cristo, tendo à cabeceira a mãe de Deus. Mortal algum teve igual ventura. A Igreja, com muita razão, invoca São José como padroeiro dos moribundos, e os cristãos lhe dirigem com confiança para alcançar a graça de uma boa morte. Não existem relíquias de São José, tampouco sabe-se algo do lugar onde ele foi sepultado. Grande deve ser a nossa confiança na intercessão de São José. Santa Teresa, a grande propagandista da devoção a São José, ela chegou a dizer: não me lembro de ter me dirigido a São José sem que tivesse obtido tudo que eu pedira. A devoção a São José na Igreja Católica é antiquíssima. A Igreja do Oriente celebra-lhe a festa desde o século IX, tendo os carmelitas introduzido tal festa na Igreja Ocidental. Os franciscanos, em 1399, já o festejavam. O Papa Sisto IV inseriu-a no breviário e no missal. Gregório XV generalizou-a em toda a Igreja. São papas, né, que eu estou falando. Clemente XI compôs o ofício com os hinos para o dia 19 de março e colocou as missões da China sob a proteção de São José. Pio IX introduziu em 1847 a festa do patrocínio de São José e, em 1871, declarou o santo padroeiro da Igreja Católica. São José é padroeiro da nossa Santa Igreja. São José Operário, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E que nós, todos católicos, sejamos um pouco parecidos com São José, confiando e acreditando no Senhor. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catequese na Paróquia. Salve Maria! Para você, jovem de todas as idades, quero falar para você, jovem, que o amor e o sofrimento muitas vezes caminham juntos. E isso é uma parte importante da humanidade. É uma experiência humana. Em nosso caminho de fé, o amor se revela como a força mais poderosa e absurdamente a mais desafiadora. Na profundidade desse amor, descobrimos um significado
que vai além do finito e toca a essência do nosso ser. O amor verdadeiro, como nos ensinou Jesus Cristo, é uma entrega total, uma renúncia de si mesmo em favor do outro. O Papa João Paulo II, em sua encíclica Redemptor Hominis, nos lembra que o amor é a raiz de toda a verdadeira existência. O homem e cada homem é chamado a encontrar o seu sentido pleno através do amor, que é a essência da vocação cristã. Esse amor não é um mero sentimento passageiro, mas uma escolha contínua de buscar o bem do outro, mesmo que isso implique no sofrimento e sacrifício. O sofrimento pode surgir de várias formas: decepções, desentendimentos, separações ou até mesmo a perda de alguém querido. No entanto, é essencial entender que essas experiências difíceis podem nos ensinar muito sobre nós mesmos e sobre o que realmente valorizamos na vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, em sua simplicidade e profundidade, captou a essência do amor ao dizer: o amor não é medido pelo que damos, mas pelo que somos dispostos a sacrificar. Ela nos ensina que o amor verdadeiro exige um mergulho profundo no sacrifício pessoal, renunciando às nossas próprias vontades em prol de um bem maior. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior exemplo de amor que conhecemos, deu sua própria vida na cruz. Ele, o Filho de Deus, não hesitou em sofrer para nos mostrar o verdadeiro significado do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Está escrito lá na Bíblia, em João, capítulo 15, versículo 13. Aqui aprendemos que o amor autêntico é radical e exige uma entrega total, um desprendimento que vai além do compreensível. Volto a citar São João Paulo II, que também nos exertou a viver essa dinâmica do amor em nossa vida cotidiana, dizendo: o amor é o único caminho capaz de dar sentido ao sofrimento e à cruz. Em cada momento de dor e desafios, somos convidados a refletir o amor de Cristo, que transforma o sofrimento em um caminho de redenção e de graça. Jovens, em tempos em que as relações são tão rasas, precisamos entender que elas são ao contrário disso. As relações humanas são profundas e preciosas e vão além do simples contato diário. O amor verdadeiro exige tempo e dedicação. Em um mundo onde tudo parece breve, lembre-se de valorizar os laços verdadeiros e os momentos compartilhados. É na profundidade das conexões que encontramos o verdadeiro significado da vida, do amor. Que possamos, com o exemplo dos santos e com a luz da nossa fé, abraçar o amor em sua mais pura forma e corajosa, reconhecendo que, por amor, somos chamados a renunciar a nós mesmos e a seguir o caminho de Jesus Cristo, que nos mostrou que através do sofrimento surge a mais bela e eterna promessa de vida. Ai, o amor, né? Até a próxima. Paz e bem. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Ibirama. Hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre o pecado. O que seria o pecado em si? O pecado significa praticamente uma falta de amor, tanto para com o próximo e principalmente para com Deus. Santo Agostinho já deixou bem claro essas especificações na seguinte frase: o pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. A lei que está nas Sagradas Escrituras, ao qual Deus nos revelou tanto no Antigo Testamento quanto com a revelação e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho também diz que o pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Vamos lembrar qual foi o principal pecado que o demônio fez. Ele tentou matar alguém? Não. Ele tentou roubar alguém? Também não. O maior pecado que ele teve é o pecado principal que leva a todo o ser humano a criar os piores problemas em sua vida, que é a soberba. A soberba que nos leva a querer ser maior que Deus, e isso o ser humano nunca vai conseguir. Vamos refletir para que nós não entendamos muito bem quais são os nossos pecados. Procurar uma confissão o mais breve possível para nos redimirmos deles e assim termos a misericórdia de Deus em nossas vidas. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e como catequista venho dar continuidade a este quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Estamos adentrando no 7º artigo, onde vicare vivos et mortos, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Pois bem, no quadro passado falamos um pouco sobre o dia do juízo final, do julgamento particular, o julgamento do juízo final, o julgamento geral. E é muito importante frisar neste julgamento quem é o juiz, né? Bom, podemos definir 3 pontos para quem é o juiz. Primeiramente, como nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus, Pai, veio à Terra, nos pregou o Evangelho e tudo mais, e foi condenado por nós mesmos. E nos redimiu, com sua condenação, nos redimiu ao pecado. Portanto, como sendo Deus, e como sendo homem, por ter passado por toda essa condenação, ele obviamente merece ser o juiz, né? Isso é uma coisa um tanto lógica e óbvia, né? Ele que foi condenado por nós homens é o que vai nos condenar ou nos salvar, né? Então ele merece ser o juiz. Este é o primeiro ponto. Segundo, temos que ver o juiz. Assim como vimos nos artigos anteriores que ele morreu, desceu aos infernos, ressuscitou
né? Sua alma voltou para o seu corpo e ele ascendeu ao céu com o seu corpo glorioso. Bom, então ele já está com o seu corpo glorioso lá, sentado à direita de Deus Pai, então ele vai vir nos julgar. Mas é importante para nós vermos o juiz, né? Pois se fosse uma criatura espiritual, não teríamos como ver. Então, no momento que estamos sendo julgados, nós temos que ver aquele que está nos julgando. É importante isso. Esse é o segundo ponto. Temos que ver o juiz em seu corpo glorioso. E terceiro ponto de quem é o juiz, sendo Jesus Cristo o juiz, isso nos dá esperança, né? Vemos tanta maldade no mundo, mas sabemos que tudo isso vai ser julgado por nosso Senhor. Portanto, isso nos dá esperança de que a justiça será feita, né? Então, por isso a importância de nosso Senhor Jesus Cristo ser o juiz, né? E quem será julgado? Bom, todos nós seremos julgados, aqueles que morreram, nós vivos e aqueles que ainda nascerão, né? Por isso que há algumas orações da igreja diz pelos séculos dos séculos, a consumação dos séculos. Então, veja bem, podemos ainda entender os vivos que vivem com Cristo e os mortos que vivem no pecado. Nós vamos definir 4 espécies de julgados, né? Primeiramente, aqueles que foram santos, que viveram plenamente, perfeitamente a santidade, o Evangelho, a palavra de Deus e a doutrina, a sã doutrina. Esses, por sua vez, por sua perfeição e santidade, nem serão julgados e, inclusive, participarão junto com nosso Senhor do julgamento. E tem aqueles que, por mais que viveram uma vida justa e boa, fizeram boas obras, ainda assim deixaram alguns pecados veniais para serem expiados. Não se conseguiram expiar todos eles aqui nessa vida. Por isso que esses serão julgados, mas serão salvos. Há aqueles que, então, morreram em estado de pecado mortal. Esses, então, serão condenados. Mas, via de regra, todos aqueles que participarão do julgamento serão os que são batizados, óbvio, os que estão na nossa igreja. E devemos também, a quarta classificação, serão aquelas pessoas que não acreditam, que são os incrédulos e infiéis, que abdicaram da sã doutrina, portanto esses nem serão julgados, serão condenados diretamente. Portanto, o objeto desse julgamento, né? Vimos então quem é o juiz, quem será julgado, e o terceiro ponto do julgamento, então, o objeto desse julgamento. Bom, o objeto desse julgamento serão todas as nossas ações, pensamentos, obras e omissões. Tudo que a gente faz, tanto por bem como do mal, será julgado nisso. Jesus sonda, conhece o nosso coração. Então ele sabe o que a gente pensa, se é por bem ou por mal. Portanto, temos que estar conscientes de que tudo que a gente faz aqui na Terra será contabilizado no julgamento. Portanto, orai e vigiai. Eu desejo a todos um bom domingo e uma boa semana. Pace in Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Bom dia, vamos ouvir o Santo Evangelho desse domingo, dia 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar.
Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido ouvinte, nosso Senhor hoje se revela na transfiguração. Revela sua glória, sua divindade. Os apóstolos ficam maravilhados com a divindade de nosso Senhor e desejam nem mais sair de lá. Nosso Senhor é maravilhoso, é lindo, é pleno, e a contemplação de Deus enche o nosso coração de alegria e nos faz felizes. Vamos, nesse domingo, meus queridos, nos colocar diante do Senhor. Mas tudo isso ele fez antes da paixão. Ele não nega a realidade do sofrimento. Ele não nega que as dificuldades fazem parte. Mas ele nos mostra que há algo muito maior, muito melhor, que nos está reservado, permanecendo com ele. Façamos nossas tendas e fiquemos com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, meu grande abraço e um lindo domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa família é composta de pessoas de todas as raças, jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, criamos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior instituição de caridade do planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades levaram o nome de nossos santos que percorreram o sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que nos tem guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos nós temos rezado por você e por todos a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé, quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos temos uma linha contínua de pastores que tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos de volta para que você veja com um novo olhar. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bem-vindos de volta à casa. Tá todo mundo ligado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Agora, a Agenda da Paróquia. Muito bem, terminado o programa Minutos do Evangelho, chegamos ao último bloco de hoje. Vamos falar da agenda da nossa paróquia, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o dízimo, né? O dízimo, que é algo muito importante e uma maneira de a gente vivenciar a nossa fé através da nossa oferta, que a igreja tanto necessita para realizar as suas atividades, né? Aqui na paróquia, né? Na comunidade, na paróquia, na diocese, no Brasil, a nível Brasil, e também a nível mundial, que a igreja tem trabalhos em todas as partes e cantos do mundo, né? Falar um pouquinho então sobre as dúvidas dos fiéis sobre o dízimo. Essa parte do programa a gente tira do site da Diocese do Rio Grande do Sul, e o texto é tirado do livro do padre Cristóvão Lubel, Formação para Agentes da Pastoral do Dízimo, Brasília, edições CNBB 2023. Então hoje nós vamos trazer apenas, para finalizar essa primeira parte que a gente vai fazer do dízimo, que a gente iniciou já há alguns domingos, a gente vai fazer dois questionamentos apenas, né? E daí a gente encerra essa primeira parte aí sobre as dúvidas dos fiéis sobre o dízimo. Próximo domingo a gente já vai trazer outro tema também relacionado ao dízimo, né? Vamos lá. São duas perguntas então que o padre colocou, né, como dúvidas dos fiéis dizimistas. Eu posso escolher a forma de contribuir? Pode ser envelope, carnê, débito em conta, entre outras, né, Pix, etc. Não. Você deve saber quais são os meios utilizados pela sua paróquia e usar um daqueles que ela indicar. Na dúvida, pergunte ao agente, né, ou ao missionário, ou até o tesoureiro, alguma liderança da sua comunidade, como é que funciona a arrecadação do dízimo aqui em cada comunidade, né, a comunidade que você pertence, né? Então aqui na paróquia a gente acho que está utilizando, né, o modelo de algumas comunidades envelope, outras comunidades o calendário, né? Enfim, né, procure saber como é que funciona na sua comunidade. Não é muito comum usar o débito em conta ou o Pix ou coisas assim, né? Não está funcionando isso aqui, pelo menos na nossa paróquia. Quais e o que são as dimensões do dízimo? As dimensões do dízimo são 4: a religiosa, a eclesial, a missionária e a caritativa. A religiosa, voltada para Deus; a eclesial, para a comunidade, né, para levar Cristo a quem não o conhece, que é a dimensão missionária; e a caritativa, para os mais pobres. Elas são o alcance do dízimo, até onde ele chega, para adorar a Deus, sustentar a comunidade, levar o Evangelho a quem não o conhece e estender as mãos aos mais pobres. Então olha como tem coisa, né? Como é importante você ofertar o seu dízimo, né? Pense bem nisso, né? Da importância que ele tem. Agora sim, nós vamos falar então da agenda da nossa paróquia para esta semana, né? Que inicia na segunda-feira até o próximo domingo, né? Então 18 de março até 23 de março. Então vamos ver o que diz aí a nossa agenda. Na terça-feira, 18 de março, 15 para as 7 da noite, acontece o Terço dos Homens com as famílias na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique. Também lá, dia 18 de março, na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, às 19h30 haverá Santa Missa. Então, Ponto Chique sempre está recebendo essa missa, né? Então são duas missas mensais para a comunidade do Ponto Chique, e na missa de terça-feira, antes da missa, é feito então o Terço dos Homens com as famílias, né? Daí não é no Bom Jesus. Na quarta-feira, 19 de março, dia de São José, vai ter missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário, a solenidade de São José. Como é o padroeiro da comunidade lá do Operário, é São José, né? São José Operário, nada melhor do que celebrar no dia dele lá na comunidade. Então o Padre Rafael deixa o convite para que todos participem neste dia lá no Operário. Não haverá
a Santa Missa na Matriz nesta quarta-feira, dia 19, então. Bem registrado, né? Não haverá a missa na Igreja Matriz na quarta-feira, e sim no bairro Operário, dia de São José, 7h30 da noite. Na quinta-feira, 20 de março, 7h30 da noite, na Igreja São Pedro de São Paulo, de Dalberja, Santa Missa. Já às 19 horas lá, vai ter o terço, também a adoração ao Santíssimo. Indo para o sábado, 22 de março, 5 da tarde, temos a missa na Igreja São João Batista, do bairro Novo Estetim, São Cristóvão. Também no sábado, 22 de março, 2 da tarde, haverá formação de lideranças paroquiais na Igreja Matriz Santo Berto, com o nosso bispo diocesano, Dom Adalberto, né? Então ele que fará essa formação no sábado 22 de março, 2 da tarde, na Igreja Matriz. No dia 23 de março, 8 da manhã, a missa na Igreja Matriz Santo Berto, né? Já é o terceiro domingo da quaresma, então. Às 10 horas da manhã, também no dia 23, missa na Igreja São Gabriel, Rafael Alto, né? E encerra-se daí o domingo, 19 horas, também com a missa na Igreja Matriz Santo Berto. Lembrando também que durante a quaresma, toda sexta-feira, na Igreja Matriz Santo Berto, nós temos a Via Sacra, né? Também, né? No horário das 19h30, né? E aí também o convite, né? Toda sexta-feira até encerrar o tempo da quaresma. Muito bem, o programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, aqui na Rádio Comunitária, né? Ao meio-dia, e reprise às 7 da noite. E aos domingos o programa sempre ao meio-dia, o programa tem mais de 1 hora de duração aqui na Rádio Comunitária. Mas o programa também está na Rádio Belos Vales, a RBV, né, 89.9 FM, né, às 6 horas da manhã, também de segunda a sexta-feira. PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto, realizando esses programas nas nossas rádios. Também, né, o Padre Rafael está presente nesses programas, né, nas 2 rádios, com o Evangelho e uma mensagem todo dia diferente, né? Todo dia uma mensagem diferente. Lembrar também que a agenda da paróquia que a gente divulga está disponível nas redes sociais da paróquia, né? Como também os programas das rádios, né? Tanto de domingo como os da semana, a gente divulga aí nas redes sociais da paróquia após as 7h30 da noite. É sempre divulgado nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, no X e até o TikTok a gente tem da paróquia também. Para encerrar o programa deste domingo, lembrando que hoje ainda às 7 da noite temos celebração da Santa Missa, né? Fica aí já o convite para quem ainda não participou da Santa Missa. Hoje ainda encerra, né, o domingo às 7 da noite com a Santa Missa na Matriz, né? Lembrando que estamos no tempo da quaresma, vamos buscar também fazer a nossa preparação através do sacramento da confissão, né? Vamos buscar a confissão antes da Páscoa, né? Muito bem? Um bom final de domingo a todos. Que a semana seja uma semana repleta das bênçãos do Senhor, que o Padre Rafael vai nos deixar agora a sua bênção. Um abraço a todos. Até amanhã. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Berto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.